Caracterizada por uma alteração genética que prejudica a produção de melanina, substância que está presente na pele, olhos e cabelos, o albinismo varia conforme o grau da mutação. Quem explica para a gente como lidar com esse problema e os cuidados que as pessoas albinas devem ter é a dermatologista Elvira Câncio. Primeiro, a questão genética de mutação. Explique melhor para a gente aprender. Para as pessoas entenderem melhor, Miguel, o albinismo é uma configuração genética realmente. O indivíduo já nasce com isso, tá? A gente não chama de doença, mas é uma característica. Ele tem uma deficiência ou ausência na produção de melanina. E essa deficiência ou ausência varia de acordo com o grau da mutação genética de que cada um deles tem. Então, ele pode ter ou pouca produção de melanina ou não ter nenhuma. E aí caracteriza o albinismo óculo-cutâneo, ou seja, pode acometer os olhos e a pele, cabelo. A consanguinidade tem sido culpada de algumas doenças. Por exemplo, uma pesquisa recente diz que a consanguinidade num determinado país onde as pessoas se casavam entre si, primos. E aí a maior incidência no mundo é nesse país. A questão do albinismo tem também esse histórico, não? Na verdade, não existe uma comprovação, mas como é genético, é um padrão recessivo, pode haver uma maior tendência a indivíduos albinos numa família que tenha outros albinos. Se houver essa alteração genética na família, sim, pode acontecer. Mas numa mesma família pode nascer um filho albino e outro, vamos dizer assim, não albino? Não albino, exatamente. E por incrível que pareça, a gente registra o maior número de albinos em pacientes negros. A gente, como tem uma população negra maior, a gente consegue identificar essa prevalência. Uhum. Por quê? Não se sabe ainda por quê, mas a gente consegue visualizar nos registros, né, de epidemiologia. A gente não sabe ainda a razão, mas talvez pela uma quantidade maior de negros presentes no Brasil. O negro tem mais melanina do que o branco? Uma pessoa negra de fototipo realmente alto, ele tem uma quantidade de melanina muito maior, o que confere uma proteção solar maior do que aquela pessoa branca ou albino, que não tem quase nenhuma melanina. Pois é, e veja a tendência da prole, né? Na condição, vamos dizer, produzo mais melanina e meu filho nasce com a mutação que tem pouca melanina. Isso, é a genética, né? Essa questão genética realmente é intrigante. A gente consegue combinar alguns genes e fazer filhos diferentes, com características diferentes, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe. E às vezes não é nem parecido com o pai nem com a mãe, é com um avô, o trisavô. Isso. Vai buscar características longe. Além da característica genética, existe a influência do ambiente também, que o indivíduo está inserido, que também influencia no fenótipo, que é como o indivíduo se apresenta para a gente. A senhora tem uma pele clara e um pouco mais escura. Significa dizer que eu tenho mais melanina e a senhora tem menos melanina? Exatamente, significa. E a melanina, como eu havia mencionado, ela confere uma proteção maior aos raios ultravioletas. Então, eu suportaria mais a incidência de sol, de raios solares, que a senhora? Com certeza, isso a gente já tem bem estabelecido, é comprovado. Você vai ter mais proteção desses raios solares e ultravioletas do que eu, e a tendência de ter câncer de pele é maior para mim do que para você. Uhum. Essa incidência do problema se concentrar na pele, mas também nos olhos. Por quê? Por causa da questão da melanina, da produção da melanina. Como existe uma produção deficiente e alterada, aí ele acomete a íris do olho, que é onde a gente tem a cor dos olhos, e indivíduos albinos verdadeiros, que a gente chama, que é quando não tem nenhuma produção de melanina, o olho é até vermelho, porque só reflete os vasos sanguíneos do fundo do olho, por isso que fica com a coloração avermelhada. E os que produzem um pouquinho de melanina podem ter olhos claros, azuis, verdes, depende. Ela é progressiva porque na experiência da observação na sociedade, uma pessoa albina que se apresentou quando criança com uma baixa incidência, pode piorar ou ela é uma doença ou um problema que já nasce estacionado e não progride?
já nasce estacionado, é uma configuração já programada, assim, geneticamente mesmo. A pessoa vai ter aquilo pelo resto da vida, assim como não existe cura, não existe um tratamento que repõe a melanina que você não produz. Existem estudos que tentam fazer alterações na sua genética que façam com que as nossas células produzam mais melanina, mas ainda está em andamento e não tem nada ainda no mercado ou já em vias de utilização. Muita gente faz confusão entre o albinismo e outras doenças, né? Tem gente que tem uma pele malhada, parte escura, parte clara. Há quem diga que o Michael Jackson fez um tratamento para clarear a pele. O que a senhora traz assim, de conhecimento científico que possa explicar essa situação? São situações completamente diferentes. No que você se refere ao Michael Jackson, ele tinha vitiligo, que é uma doença autoimune, que o próprio organismo causa anticorpos contra as suas células que produzem melanina. Então, em algumas regiões do corpo, ele produz manchas, que são manchas mais claras do que o seu tom de pele. E aí isso pode aumentar com o passar do tempo. É uma doença. E aí existem várias formas de tratamento. E em alguns casos a gente não consegue estacionar a progressão dessa doença. Por isso que o Michael Jackson optou por se despigmentar, que aí ele ficou totalmente branco. Uhum. Cuba me parece que tem um tratamento avançado, né? Para o vitiligo, né? Eles têm pesquisas bem avançadas, eles focam muito nisso. Uma doença não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Uhum. Agora, como lidar com o vitiligo num país tropical como o nosso? O vitiligo, como eu falei, a gente tem que ter cuidado em relação à proteção solar, assim como o albinismo. O albinismo, como tem uma deficiência na produção de melanina, a gente acaba que fica mais suscetível aos raios solares na produção do câncer de pele, está mais suscetível a desenvolvimento desse câncer de pele. Assim como o paciente com vitiligo, que tem também essas manchas mais claras, também pode estar mais suscetível. E desde cedo os cuidados necessários, né, da exposição ao sol, mas existe, vamos dizer assim, um remédio, existe fora uso tópico? Para o vitiligo, sim, existem várias opções. E para o albinismo? Para o albinismo, não. Como eu falei, ainda não tem nada no mercado que a gente possa utilizar. Então, o albinismo não tem, vamos dizer assim, tratamento. São necessários cuidados tópicos, né, da São exposição necessários, ao sol. exatamente, um acompanhamento frequente com o dermatologista para o diagnóstico precoce de lesões que possam virar câncer de pele ou que já são câncer de pele, já que ele está menos protegido. No caso de um paciente com albinismo, a mudança de clima para ele, para um clima mais frio, com pouca incidência de sol, no lugar como São Paulo, em que há uma, vamos dizer assim, uma poluição que filtra mais os raios solares, é melhor para eles viverem? Qual é a melhor condição para o albino? O albino deveria viver num local onde a incidência do raio ultravioleta fosse menor. Em São Paulo a gente pode classificar por questões de localização mesmo, porque ele está mais abaixo do que a gente que está no Nordeste, que tem uma incidência de raios muito maiores. A região sul também seria um local mais indicado. E São Paulo só não indicaria tanto por causa da poluição, né? Que a gente estaria exposto ao desenvolvimento de outros problemas respiratórios, enfim. Mas outras localizações no nosso país poderiam favorecer e proteger mais a pele do albino. Uhum. Em clausura, ele se sente muito mais protegido, né? É porque a pele é sensível, né? Se queima com muita facilidade, então vai se sentir mais confortável. E a questão da produção da vitamina D, né? Isso. Pode acontecer que esse paciente tenha uma deficiência na produção da vitamina D, porque já que a gente contraindica a exposição solar a eles. Então, muitas vezes a gente tem que repor. Tem que fazer reposição. Tem que fazer reposição. Uhum. E às vezes o paciente pode não aceitar a condição, e eu percebi no bairro em que eu morei, existia uma família de albinos e alguns aceitavam mais, outros aceitavam menos, né? Mas ficam muito expostos, né? Propensos a esses problemas que a senhora relatou agora. Isso. E infelizmente existe muito preconceito e a gente está aqui também para desmistificar, né? É um problema
digamos, não é um problema, mas é uma condição genética que a pessoa, se precisar de ajuda psicológica para se aceitar, existem várias opções dentro do SUS que podem ajudar nessa aceitação. O serviço de psicologia funciona bem nesse aspecto. Mas a pessoa tem uma vida normal, deve ser só acompanhada pelo dermatologista e pelo oftalmologista, porque em alguns casos pode ter alguns problemas oculares. Mas é uma vida normal, é um indivíduo, é um humano, um ser humano como qualquer outro, e a gente deve respeito a eles. Por quantas gerações o albino transmite uma carga genética? Então, pode ser transmitido por muitas gerações, depende da alteração, em que gene que é, qual a penetrância que a gente fala desses genes na progressão da família. Eu estava vendo uma revista de moda e apareceu em fotografia uma moça muito branca, né? Uma albina. É uma tendência, vamos dizer assim, de aceitação, foi uma ação de aceitação a esse problema positiva para os albinos pacientes? Com certeza. É interessante você mencionar isso, porque hoje em dia a gente já tem, as pessoas da moda, da indústria, já estão convocando essas pessoas para mostrar que os diferentes são diferentes, mas eles devem ser tratados como todos os outros, quebrando os preconceitos. Então, assim como existiu essa modelo que tinha albinismo, existem modelos que têm vitiligo também. Então, elas estão aí super na moda, na passarela, fazendo valer a condição e mostrando que elas são seres humanos como outros qualquer. Quais são os cuidados? Vamos dizer, você tem um filho albino ou você tem um parente albino e você percebe que ele apareceu com alguns ferimentos e que está exposto ao sol, principalmente criança, né? Quais são os cuidados? Qual a maneira de abordar? O que se deve fazer? Os albinos devem cuidar da pele desde a infância, então deve ser usado filtro solar frequentemente. Qual o número? No mínimo no fator 30, a gente indica. Isso no não mínimo, é só para praia, não? Não, diariamente. E aí a gente orienta que na detecção de lesões que são avermelhadas, descamativas, em regiões que ficam expostas ao sol, principalmente rosto, braços, região do colo, procurar um dermatologista. E aquelas lesões também que não cicatrizam, que sangram com facilidade, também a gente orienta para procurar um especialista para tratar o quanto antes. E a família precisa estar presente, inclusive até na escolha, né, das profissões que possam ser exercidas por essas pessoas. Por exemplo, é inaceitável que um albino seja um pescador ou um bombeiro, salva-vida, porque ele vai estar intrinsecamente ligado à exposição ao sol. De repente a gente pode relocar, ele não precisa deixar de ser bombeiro, mas ele pode trabalhar na brigada de incêndio, por exemplo. Exatamente. Mas é interessante isso que a gente pode direcionar. Mas realmente a profissão que fica muito exposto ao sol, ele vai ter uma tendência maior a desenvolver esses problemas. A senhora me lembrou uma pergunta, agora está encerrando o tempo. Ele tem mais propensão a queimaduras por proximidade do aquecimento de um fogão, de uma fogueira, durante um incêndio? Não, a princípio não, porque a deficiência da melanina, ela deixa de proteger contra os raios ultravioletas. Não é contra a temperatura em si. Então, ela, em relação à temperatura, queimaduras por fogo, assim é igual a gente, mas em relação aos raios ultravioletas, eles têm uma deficiência e aí podem ser prejudicados. Conversamos com Elvira Câncio, dermatologista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. O teor dessa entrevista a estar no nosso canal do YouTube. Aproveite, sigam o IZP nas redes sociais. Até lá!